Olá! Ui. Acho que vai. Acho que a gambiarra vai. Pessoal do segundo ano. Primeiro, gostaria de pedir desculpas, né? E dizer que eu vou repor a aula da semana passada. Vou explicar a aula do dia 13 e depois eu vou colocar mais um vídeo que seria a aula do dia 20, tá bom? O espaço agrário brasileiro, certo? Esse assunto é bem delicado, né? O campo no Brasil é um local de contrastes, de contradições, desde o seu início. Então, nós estamos aqui na apostila, vou ter que olhar no computador que eu estou sem apostila física. Nós vamos estudar a partir da página 44, então, capítulo 18, certo? E o capítulo começa na página 45 com dois gráficos. De um lado, um gráfico que mostra a distribuição de estabelecimentos rurais por área. E no outro, a área total ocupada por esses estabelecimentos. Então, ele mostra que cerca de 50% das propriedades do país tem menos de 10 hectares. E cerca de 2 e alguma coisa, menos de 3%, tem mais de 1.000 hectares. Esses 3% de propriedades com mais de 1.000 hectares, elas ocupam quase metade das terras do país. E metade desses proprietários de terras do Brasil, menores, eles ocupam muito pouco, né? 3%. Então, cerca de metade das terras do país são ocupadas por cerca de 2% de proprietários. Se pegar todo mundo que é dono de terra aqui no Brasil, você tem 2% dono de metade, certo? E mais ou menos 50%, né, donos de 10%, sei lá, das terras. Nem isso. E aí vem a primeira pergunta para vocês, que inclusive está de tarefa, mas eu já vou ajudar a responder. A que conclusão você chega ao analisar os gráficos? Ao analisar os gráficos, nós podemos notar que eles revelam um grande contraste, né, de quase metade dos estabelecimentos rurais apresentarem áreas inferiores a 10 hectares. E eles totalizam menos de 3% da área ocupada por propriedades rurais. E menos de 1% dos proprietários de terra tem mais, cerca de 1%, cerca de 1% dos proprietários de terras tem mais de 1.000 hectares e essas terras são quase metade das terras do país. É muita concentração de terras. O Brasil é campeão mundial não só em desigualdade social, mas em concentração de terras. Isso gera muitos conflitos. A Constituição, os filósofos, Rousseau, eles explicam sobre a função social da propriedade, né? E quando você restringe essa propriedade a 1%, você vai gerar conflito, é óbvio, certo? Quer assistir o Poço? Óbvio, né? Então, e outro detalhe sobre o nosso campo, né? Essa metade dessas propriedades rurais, que são desse 1% de donos de terras, né? E outras grandes propriedades, elas são voltadas normalmente para o mercado externo. Sabe o prato de vocês do dia a dia? O arroz, o feijão, a alface, né? A saladinha, o ovo, aquela vagem refogada de um dia, a couve do outro, o milho, né? Normalmente, né, o prato do brasileiro é abastecido por esse pequeno produtor rural, né? E porque as grandes propriedades viraram grandes empresas rurais e elas
voltam a sua produção para o mercado externo. Um grande exemplo disso é a soja, pessoal. Há 20 anos atrás, ninguém ficava comendo salada de soja, hambúrguer de soja, óleo de soja aqui no Brasil. Nós hoje consumimos tudo isso, porque muitas lavouras enormes de cana lá do centro-oeste do Brasil foram substituídas por lavouras de soja. Mas por que esse interesse repentino em soja? Para abastecer o mercado externo. Essa soja ia para a Europa. E aí o brasileiro, já que está aqui, foi aprendendo a utilizar a soja. Mas a soja não é algo tradicional, né? Então, assim, a nossa produção é voltada para o mercado externo. E outro detalhe, deixa eu só descer mais... Ai, que maluca! E aí, outro detalhe aqui da nossa caracterização aí da agricultura brasileira. Essas propriedades, elas não fazem rotação de culturas. Normalmente, elas são propriedades monocultoras. E isso causa problemas também. Porque leva ao esgotamento dos solos para determinada, né, para determinado plantio. O certo seria fazer uma rotação de culturas. Agora eu estou plantando café, depois eu vou substituir por cana. Como a minha propriedade já é enorme, igual eu estou falando, então vai rotacionando. A cana está aqui, aqui está o algodão, aqui está o milho, aqui está a soja. Depois, outro ciclo, aqui está a soja, vai mudando. Por quê? Por exemplo, tal planta consome muito fosfato. Você só fica plantando coisa que consome fosfato, coisa que consome fosfato, coisa que consome fosfato, acabou o fosfato. Eu não planto mais essa coisa, porque a minha folhinha, quando cai, ela não repõe o fosfato. Aí, se eu planto outra coisa, essa outra coisa vai consumir nitrato. E a folhinha dela, quando decompõe, solta fosfato. Olha, eu tô repondo, não tô? Então, seria melhor que essas propriedades fizessem mais rotação de culturas, né? Mas as grandes propriedades normalmente são monocultoras. E eu já falei do exemplo da soja para vocês, né? A infraestrutura do transporte no Brasil, na agricultura, tanto rodoviário, ferroviário, marítimo, ou o sistema de armazenagem, eles expressam essa produção voltada para o mercado externo. Você vai ver que tá lá na fazenda, não sei onde, tá saindo na estrada que vai chegar até o porto no litoral, né? Ou o navio ali tá com o porto no lugar estratégico que chega grãos, ou o porto foi construído só para isso, só para abastecer navio de grãos, né? Diferente do Porto de Santos, que chega a mercadoria, tem uma confusão, né? Então, a gente tem, por exemplo, o porto do Rio Madeira, em Porto Velho. O que sai de lá? Grãos, madeira que foi cortada, né, da Amazônia. Então, o próprio sistema, a infraestrutura, o transporte, né, a armazenagem mostra o grau de importância dessas exportações. E o Brasil é marcado por vários conflitos, disputas, lutas pela posse da terra, por maior equidade, né? Isso vem desde a colonização. Só para vocês terem uma ideia, a Amazônia é a última fronteira agrícola. O que é isso, fronteira agrícola? A minha fronteira aqui na minha casa é meu muro com a vizinha. Se eu quiser aumentar a minha fronteira urbana, eu vou pôr meu muro mais para lá, talvez a minha vizinha não goste, né? Então, fronteira agrícola é isso, é a fronteira do campo, das plantações, é a Amazônia. O Brasil começou, né, na época da colonização, no litoral, principalmente do Nordeste, lá na zona da mata. E aí, cana, né? A cana servia de alimento para o gado, a gente fazia açúcar, exportava, fomos os maiores exportadores de cana-de-açúcar do mundo, e assim vai. A agricultura vai adentrando o país e vai empurrando a vegetação
né? E a Amazônia é a nossa fronteira agrícola e ela está sendo aumentada desde que o governo atual mostrou a sua propensão a passar a boiada, né? Através do nosso ministro do Meio Ambiente. Mas vamos lá. A Amazônia é a última fronteira agrícola do país. Hoje, ali às bordas da Amazônia, ela é o palco dos maiores conflitos agrários do país. Um caso famoso foi daquela freira, a Dorothy Stencil, Dorothy alguma coisa, eu não lembro se é Stencil. Ela foi morta, né? E ela lutava lá na Amazônia, na região ali do Maranhão, tal, que ali também já tem floresta amazônica, ela lutava pelos direitos das comunidades tradicionais, dos indígenas, dos quilombolas, dos seringueiros, para eles não perderem, né? E ela lutava também pela conservação da floresta, porque era dela que essas comunidades viviam. E aí vem o cara traficante de madeira, cortando tudo, ela invadindo a terra deles, principalmente dos indígenas, ela tentou defender e se deu mal, né? Foi assassinada. E a gente tem várias histórias, inclusive que viraram filme, né? Sobre as lutas aí da Amazônia, né? E a Amazônia, pessoal, ela é uma bomba, essa fronteira agrícola, não é a Amazônia, a fronteira agrícola é uma bomba. Ali eu tenho diversos interesses. Eu tenho interesse das comunidades tradicionais que querem viver, deixa eu descer aqui, que querem viver lá, né? Que dependem da floresta. Eu tenho interesses dos colonos, interesse dos garimpeiros, das madeireiras, da indústria da mineração que quer explodir tudo para pegar o que tem ali no solo, dos grandes proprietários de terras e das empresas agropecuárias. São interesses antagônicos, opostos, e sai morte, certo? Aí a gente entra em um assunto bem importante que nós nunca conseguimos resolver. O campo, desde o seu início, começou desordenado, né? E até hoje o Brasil não conseguiu fazer reforma agrária. Os países europeus fizeram, sim, reforma agrária, justamente para atender a função social da propriedade no campo. É você desmonopolizar a propriedade, você dar acesso, né, às pessoas à propriedade, não só apenas aos grandes conglomerados. Então, a reforma agrária ela viria para mudar as estruturas fundiárias do país, para diminuir essa concentração de terras, né? Ela daria assentamentos às pessoas, ela viria para desapropriar áreas que não cumprem, né, a sua função. Quer um exemplo urbano? A área de Bauru é essa, mas ela tem tanto terreno baldio, terreno sem construção, que se esses terrenos fossem ocupados, o tamanho de Bauru não seria isso. Ela tem muito espaço vago dentro dela. A área de Bauru seria menor. Esses espaços vazios não cumprem a sua função social, não estão produzindo nada, estão parados. Não são parque para a pessoa passear, não viraram escola, não viraram casa de ninguém, não viraram prédio, não viraram comércio, estão lá parados. Aí, com a Constituição de 88, o que começou a fazer? Surgiu o Estatuto das Cidades e tal. E hoje, esses espaços têm uma tributação maior. O IPTU dessas áreas são maiores, porque ela não está cumprindo. É para tentar forçar o dono a fazer aquilo, produzir alguma coisa. Mesma coisa, mesma ideia seria da reforma agrária. Você pegar grandes propriedades ou áreas dessas propriedades monstruosas que não estão cumprindo a sua função, não estão produzindo nada, e desapropriar, indenizar o dono, né? E transferir ela, distribuir essa terra, tipo meio Peter Pan, para os proprietários, para os produtores rurais, né? Que nunca tiveram acesso à posse da terra, né?
E o que essas pessoas fazem, né? Aqui no Brasil nós temos fazendas que são maiores do que países inteiros da Europa. Tem fazenda aqui maior que Portugal, que é de um cara. E aí, o que acontece? O cara coloca às vezes meia dúzia de gado, fala, não, eu produzo gado, olha aqui, pecuária. Só que uma pecuária ultra extensiva, ele colocou o gado ali para disfarçar, né? Eu não tô falando de invadir lugar produtivo, quebrar tudo, botar fogo na cerca, não é isso. Mas eu falo de uma reforma agrária responsável, consciente, certo? Não tô falando de baderna, viu, pessoal? Mas é necessário que se faça a reforma agrária aqui. Os países desenvolvidos já fizeram e eles têm uma distribuição da propriedade, né, muito mais bem feita do que a nossa, certo? Agora, indo para a página 47 da apostila, o subtítulo é O Espaço Rural das Comunidades Tradicionais. Eu falei aqui comunidades tradicionais e acabei não explicando o que são comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais, elas são grupos sociais pequenos, né, como os indígenas, seringueiros, castanheiros, que dependem das matas, dos rios para a sua sobrevivência. E eles utilizam esses recursos muito melhor que a gente. Eles utilizam de modo sustentável, de modo racional. A intenção deles não é depredar, porque eles dependem daquilo. Aquilo é a casa deles, aquilo é o sustento deles, aquilo é a empresa deles, aquilo é a comida deles. Então, eles não vão destruir. Então, eu coloquei aqui no PDF de exemplo para vocês, né, os indígenas, seringueiros, castanheiros, os quilombolas, ribeirinhos, caiçaras e faxinalenses, certo? A riqueza da diversidade da cultura brasileira se manifesta também no campo. O Brasil é um país continental, né? É o quinto maior em extensão do mundo. E imagina a diversidade e a riqueza cultural que nós temos, né? Inclusive foi tema aí da live minha com a professora Elaine. Então, nós temos diversas formas de usar o solo, diversas técnicas agrícolas. Nós temos desde aquele arado com aquele bração moderno, com fertilizante, até aquele agricultor da enxada, que faz rotação das terras, agricultura itinerante, né? Então, nós temos diversas técnicas, diversos conhecimentos sobre fauna e flora, principalmente dentro dessas comunidades. Eles entendem aquele espaço como ninguém, porque eles são dali, né? Eles têm diversas formas de utilização também dos recursos naturais, diversas formas de organização social. Quando eu falei mesmo, eles já são diferentes. Indígena, quilombola, caiçara, castanheiro, é tudo muito diferente. E ribeirinhos, né? Que o pessoal da pesca ali, da beira do rio. Então, eles têm várias formas de se organizar. E essas várias comunidades, elas vão transmitindo seus conhecimentos muitas vezes de forma verbal, oral, né? E elas ensinam, né, os seus descendentes como praticar aí o uso mais sustentável da terra e de suas riquezas. É muito importante que essas comunidades tradicionais sejam respeitadas e tenham as suas culturas preservadas, inclusive até para aquele cara lá, empresário do campo, que quer tocar o terror. De repente, aquele carinha ali quilombola que tá lá plantando um milhinho, ou ele sabe um truque que iria dar muito mais produtividade lá para a roça de milho do grandão, né? Então, é importante que se preserve, né? E assim, as terras dessas comunidades, infelizmente, sofrem muita segregação socioespacial. Quando eu penso em ribeirinho, caiçara, castanheiro, quilombola, faxinalense, seringueiro, indígena, eu tô falando de gente simples, né? Olha o contraste, eles estão segregados socialmente. Mas ainda bem, né, que nos últimos 20 anos
Algumas dessas comunidades estão conseguindo fazer com que os outros entendam e reconheçam o seu valor cultural, histórico, os seus conhecimentos acumulados, né? E eles estão conseguindo reverter o processo de exclusão e expulsão deles do campo. Imagina, o carinha tá lá, quilombolinha, aí vem um cara, compra, ele não tem o título, ele não tem o papel que dá a posse da propriedade para ele. Ele tá ali ocupando já há 100 anos. Ele é descendente do escravo, tá lá. Mas aquela propriedade, o papel não é dele. Aí um cara lá vem com o papel, expulsa todo mundo, né? Ou uma comunidade, por exemplo, de caiçara, não consegue competir com essa indústria, ele acaba indo para a cidade, morar muitas vezes em lugares pobres, favelas, fica desempregado, ele é expulso do campo. E aí, nos últimos 20 anos, a boa notícia é que muitas dessas comunidades estão conseguindo reconhecimento, né? E elas estão diminuindo esse processo de expulsão e exclusão delas do campo, e muitas estão até voltando, né? Muitas famílias ainda guardam o título das terras, de suas terras, das terras que elas cultivam, né? E muitas também dessas comunidades, principalmente os indígenas, eles sofrem muito com choque cultural, histórico e até de identidade. Muitos indígenas, se vocês forem aqui na região, a gente tem umas tribos indígenas. Muitos deles sofrem de alcoolismo, porque aquilo que é o coração dele, aquela identidade do avô, do cacique, do cara que tira o remédio ali do cerrado, ele vê que o cerrado não está mais ali. Esse cara agora tem que usar roupa. Ele perde a identidade dele. E muitos indígenas se suicidam. Muitos indígenas vivem de tentar dar nó em cara da cidade, né? E muitos indígenas caem no alcoolismo por essa crise, esse choque cultural que eles vivem, né? É muito difícil. Você está acostumado a viver de um jeito. Imagina que chega uma galera aqui em Bauru e fala assim, ó, vocês são errados, vocês têm que viver de outro jeito, isso aqui é melhor. E aí tudo aquilo que você acreditava, puf, some. E você passa a se questionar, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Né? Então é isso. A preservação a preservação dos costumes dessas comunidades tem estreita relação com a posse deles, né? Quando você oficializa que aquele território é dele, quando você acredita nas diferentes formas de produzir e de se organizar que eles têm, você preserva e você conserva os costumes daquela comunidade, né? E aí a apostila traz para vocês a função do Ministério Público, os promotores, né? O Ministério Público é o fiscal da lei. O juiz está lá inerte, esperando entrar um processo para ele julgar. Mas o promotor não. E ele é o responsável por zelar os direitos, né, dessas populações. Ele tem que favorecer o desenvolvimento sustentável. O promotor tem que ficar de olho para essas comunidades se desenvolverem. Ele tem que proteger os conhecimentos dessa comunidade. Ele tem que ir contra a pirataria, contra a privatização das áreas. Existe muita pressão para privatizar a área indígena. Existe muita biopirataria. O cara entra lá, rouba a coisa deles ou o que tem ali naquela área da floresta e leva embora, e patenteia, e faz remédio e fica milionário na indústria de medicamento, né? Igual a sucuri. Pessoal, eu esqueci o nome do remédio. Mas o principal remédio de pressão do mundo, quem que não toma remédio de pressão? Vô e vó toma, né? É feito da sua cobra, da sucuri aí, né? Então, assim, isso é complicado. Então, o Ministério Público tem que zelar por tudo isso. Tem que garantir indenizações para essas comunidades quando elas são afetadas pelos impactos ambientais causados, né, por grandes empreendimentos que foram feitos ali na proximidade, certo? E deixar o uso
da terra para essas comunidades é uma forma de conservá-las. E, inclusive, elas nos retornam ajudando a conservar os ecossistemas em que elas vivem, né? É diferente, é muito diferente. Em 2010, houve a votação do Código Florestal Brasileiro, Lei 12.727/2012, onde é um dos códigos mais belos na área do mundo. Ele serviu como referência para outros códigos de outros países e ele dá ênfase. Estou falando isso por causa da faculdade de Direito que eu fiz, né? Então, você tem que dar ênfase ao uso do ecologicamente sustentável, né? Respeito às atividades tradicionais locais. Essa é a visão do Código Florestal. Mas de 2010 até ele ser promulgado em 2012, houve bastante conflito entre os interesses dos ambientalistas e dos ruralistas com o agronegócio. Bastante confusão. O campo brasileiro é sinônimo de confusão, né? E aí, o livro de vocês vem com um tópico novo na página 48. Problemas ambientais agrários no Brasil. Aí, vamos lá, só dar uma resumida aí, né? Nós, tradicionalmente, desde o começo, exploramos de maneira desregrada o nosso solo, o nosso campo, colocando em risco o meio ambiente, o meio rural, né? O extrativismo, a agropecuária sempre foram feitos sem cuidados e preocupação com o meio ambiente. Isso é algo que está sendo construído, esse valor moral, a internalização de que a preservação é necessária, estava começando há alguns anos atrás. Agora, com esse governo, deu uma interrompida, né? Bom, tem muita coisa esquisita por aí acontecendo. Mas vamos lá. Dos principais problemas ambientais que nós temos, a página 48, inclusive, traz uns stickers, vamos dizer assim, né? Poluição hídrica, tal coisa. Então, assim, a poluição hídrica, que é a poluição de rios, lagos, água subterrânea, né? O aquífero Guarani, lençóis freáticos, tudo que é água. Então, poluição hídrica, degradação e contaminação do solo, pelo uso desenfreado de fertilizantes, né? E por aí vai. Queimadas, desmatamento. E aí, né, eu misturei tudo, os stickers, e coloquei os resíduos líquidos. Qual que são, né? Nós temos problema da poluição hídrica, degradação e contaminação do solo, das queimadas. Nós deixamos resíduos líquidos ou sólidos. Resíduos do quê? De agrotóxicos, de fertilizantes, de corretivos agrícolas, até restos de animais, né, da indústria da carne. As agroindústrias também, né? O que é uma agroindústria? É uma indústria no campo. Tipo, quando você está saindo de Bauru indo para Botucatu, depois de Lençóis, numa curva, tem uma usina enorme. Aquilo é uma agroindústria, é uma indústria no campo, né? Então, elas também poluem. As queimadas, para ampliar as áreas de lavoura, faz com que essas áreas percam os nutrientes do solo, além de liberar gases de efeito estufa, poluição atmosférica, um horror. E aí, existe a charge da página 49, que tem um fiscal do IBAMA chegando, um tiozinho assim, ó, dono da terra, com um charutão falando pra vaca: faz cara de árvore, faz cara de árvore, faz cara de árvore. E atrás e na frente um monte de árvore cortada com uma fumacinha saindo. E é uma tarefa, página 49. Mas eu também já vou ajudar porque tem bastante tarefa, viu, pessoal? Qual que é a tarefa? Qual que é a resposta? Que problemas ambientais rurais podem ser identificados ou deduzidos observando a charge? É possível deduzir, né, que houve um desmatamento para a expansão da área de pastagem. Tem uma vaca ali. A alteração da qualidade do ar com a fumaça saindo. Provavelmente houve queimada. Mudanças climáticas. Perda da biodiversidade. Gente, perda da biodiversidade é uma coisa muito triste, que na maioria das vezes é irreversível, né? Certo? Olha, 29 minutos e nós estamos chegando mais ou menos na metade. Passou um pouquinho da metade. Eu vou dar uma acelerada, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Aí, depois na página 50,
concentração de terras, a herança do Brasil colônia. Professor Lucas, agora, né? Vocês já viram isso desde o sétimo ano, né? Que o Brasil começou com as capitanias hereditárias, que eram aquelas extensas faixas de terra que iam do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas. E essas grandes faixas, elas eram destinadas aos donatários. A coroa portuguesa doava a exploração e o povoamento, não a posse, né, dessas terras para os donatários. Esses donatários eram como se fossem governadores daquela extensa faixa. Só que é muita coisa, era muita coisa, maior do que os nossos estados. Então, esses donatários, eles eram os responsáveis pela administração dessas capitanias, dessas extensas faixas de terra. O que os caras tinham que fazer? Pedir ajuda. Então, eles pegavam pessoas da confiança deles e, né, atribuíam a essas pessoas o povoamento e a exploração. Eram as sesmarias. Então, você tem uma extensa... Faz de conta que isso é uma capitania, ó. É extenso, né? Aí você fragmenta, divide ela e dá para seus amigos, para os sesmeiros tomarem conta. Eles tinham o direito de uso da propriedade. A terra, nessa época, não era mercadoria, não era possível comprar e vender. Elas eram doações reais, certo? Nessa época, começou um negócio no Brasil chamado coronelismo. Os coronéis, né? E esse sujeito caricato das novelas, porque na vida real não tem nada de caricato, cara bem chato. O que o coronelismo era? Era como que eu falo? Era um jeito próprio de influir, dominar e administrar a terra através da intimidação, mortes, né? Perseguição. Quem mandava ali era o coronel, tinha que fazer o que ele quer. E por vários séculos, o processo produtivo ocorria dentro do campo. Por exemplo, a economia canavieira. Era dentro da fazenda de cana que se plantava, se cortava a cana. Lá dentro existiam os moinhos de tração humano-animal. Então, ali mesmo a cana já era processada. Ali mesmo era feito açúcar. E dali ele já saía para exportação. Então, o ciclo de produção era dentro do campo. Aí vem o exercício da página 50, tarefa, mas eu tô boazinha, eu vou ajudar. Que elementos componentes do sistema produtivo desse engenho é possível identificar? Tem um um quadro, né? Socorro, o cara deve estar virando um caixão. Tem um quadro do Alberto Tomasi retratando um engenho do período colonial. Então, é possível, né, identificar a cana amontoada em um dos galpões e os moinhos de tração humana, né? Então, é possível retratar nesse quadro todo o processo produtivo da época, né, da cana-de-açúcar, certo? Hoje, as cadeias produtivas, elas estão mais interdependentes. Eu tenho cadeias inteiras produtivas no campo, cadeias inteiras produtivas na cidade, mas eu tenho também cadeias produtivas que começam no campo e terminam na cidade. Eu tenho cadeias produtivas agora que começam na cidade e vai para o campo, é mais difícil. Mas o campo e a cidade hoje, eles estão interligados, interconectados, né? Mas voltando lá na capitania hereditária, na sesmaria, no coronel, né? Existiam terras devolutas, eram terras da coroa, mas que não foram passadas para os sesmeiros. Eram como se fossem terras abandonadas, né? Essas terras foram muito importantes, elas foram essenciais, porque nela... o engenho não era para exportação de açúcar? Ou para o gado? Né? Então, o alimento, né, era produzido nessas terras devolutas, onde a lavoura era de subsistência. E elas eram essenciais, né, para os interesses das primeiras vilas. Você acha que o engenho de cana ia parar para ficar plantando trigo para produzir pão para a cidade?
eram essas pequenas terras devolutas dos sesmeiros, né? Que não, aliás, não pertenciam aos sesmeiros, essas pequenas terras devolutas que produziam alimento aí de grande parte da população da época. E o pessoal que trabalhava ali, eles eram, que daí eu confundi, chamei de sesmeiro, eles eram os poceiros. Eles eram pequenos agricultores que não tinham o papel, o título da propriedade. Eles não tinham a escritura. Eles eram, né, os cultivadores ali, tinham a posse da terra. Eles contribuíam para a expansão, inclusive, das fronteiras agrícolas, porque eles iam ocupando e povoando, eles iam tentando achar terras, né? 1850 agora, o Brasil já era independente. Em 1850 surgiu um murmurinho, né, da necessidade de regular o acesso à terra e à propriedade rural. Pessoal, tem uma coisa que eu não falei aqui. Quem que começou a fazer a escritura de posse dessas terras? A Igreja Católica. Então, a paróquia de Santo Antônio de Ibitinga fala que a Marinês tem uma fazenda que vai na cerca do Rio Bonito. A paróquia que está lá. A paróquia de Bauru, que não se comunica com a paróquia de Ibitinga, mas não é porque estão brigados, não. Era muita distância, dificuldade de locomoção, não tinha estrada como tem hoje. Aí tá escrito lá no documento da paróquia de Bauru que o Bruno, ele tem a propriedade da terra que vai até lá no rio Tarará. Uai, já deu confusão. Uma paróquia fala que eu sou dona desse pedaço até esse pedaço de terra. A paróquia de Bauru fala que o Bruno é o proprietário. E aí, quem que é o proprietário? Esse pedaço de terra. Tudo bem, daqui pra cá é meu, daqui pra cá é do Bruno. Mas a paróquia de Bauru fala que isso é do Bruno e a paróquia de Ibitinga fala que isso é do Bruno, da Marinês. E aí, é do Bruno ou é da Marinês? E aí começa a confusão, né? E aí, em 1850, houve uma grande oportunidade de mudar a estrutura da terra no Brasil, da concentração fundiária, de distribuir as terras, mas os latifundiários, que eram governadores, deputados, senadores, pode reparar aí na nossa história, o Lucas sabe falar para vocês o quanto a gente já teve de proprietário de terra e de militar no poder nesse país, né? Então, os latifundiários, através de força política, porque eles estavam na política, ao invés, né, dessa reforminha de 1850, dessa lei de terras, dar mais acesso às pessoas, os latifúndios reforçaram os seus interesses e a terra só seria acessível a quem pudesse comprá-la. Essa galera que eu tô falando aí, comunidade tradicional, todo esse monte de exemplo que eu usei, essa galera pode comprar? Não pode. Entendeu? Daí, as oligarquias rurais reforçaram as suas posses e os camponeses, poceiros, que tentaram achar as terras e estavam cultivando nelas, os imigrantes recém-chegados, escravos, ex-escravos, eles tiveram dificuldade para se tornarem proprietários de terra e acabaram virando muitas vezes trabalhadores dessas grandes fazendas, certo? Agora, pessoal, gente, até que eu consegui acelerar bem. A agricultura se moderniza, página 51. Aí o livro traz até um mapinha do Nordeste. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Deixa eu tirar da tomada. Opa, não liga que meu computador tá com uma faixa preta, que é a placa de vídeo, ó. Eu tenho a zona da mata, que é esse verdinho, o agreste, que é esse amarelinho, o sertão, que é esse laranja, e o meio norte, que é essa parte. Isso é a divisão do Nordeste. Essa região é uma região já de mais umidade. Eu tenho uma mistura de caatinga com floresta amazônica. Aqui no meio norte é uma vegetação de transição entre a área seca e a área muito úmida da Amazônia, tá bom? Aqui eu tenho a mata dos cocais, né? E aqui
é o sertão, vocês já conhecem. Semiárido, é semideserto, muito seco, né? Região que só é possível criar gado extensivo. E é uma região que modernamente, já que a gente vai falar agora de agricultura que modernizou, está se tornando um grande celeiro produtor de frutas, porque estão tirando a água, né, do Rio São Francisco, que é o único rio que passa na região e não é intermitente, aliás, que não é temporário. Há ali hoje grandes fazendas de frutas, e essas frutas vão para exportação. Mas é uma região muito pobre que sofre com a seca. Aqui, o amarelo é o agreste, onde tem grandes planaltos, a Chapada Diamantina é lá, né? E aqui é a zona da mata, que recebe ventos do oceano. Esses ventos esbarram aqui na parte amarela, que são os planaltos, e acaba chovendo muito aqui. Aqui, nesse verdinho, na zona da mata, se eu pegar os 4 solos mais férteis do mundo, 2 estão no Brasil, e um deles é o Opa! Voltou. E um deles é o Massapê, que está aqui. É o Terra Roxa e o Massapê. O outro é o Tichernozyon na Ucrânia, que está congelado boa parte do ano, e o outro é o Lóis, que são as terras alagadas dos risais, né, das plantações de risicultura, de arroz lá na China. E aí o Brasil tem 2 dos principais 4 solos férteis do mundo, e o Massapê é aqui na zona da mata. Por que eu tô falando de zona da mata? Porque a apostila de vocês tenta dar uma explicada rapidinha de zona da mata, eu dei uma aprofundada, mas vamos lá. A agricultura se moderniza. No início do século XX, a economia brasileira não era integrada, era uma economia arquipélago. Tinha ilhas, tipo, eu tinha a região lá da zona da mata com algum ciclo econômico, mas ele já ia para o litoral, exportava e já era. Daí eu tinha em Ouro Preto, em Minas, outra região desenvolvida, mas que não se comunicava com a zona da mata. Eu tinha o Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas que não se comunicavam com os demais. Eles já escoavam a produção para a cidade ali perto e para exportar. E era isso. E então era um Brasil fragmentado. A partir do século XX, as atividades agrícolas deixaram de ser grandes fontes de divisas, de lucro, de riqueza para o Brasil. Em 1930, com o avanço da industrialização, olha o revertério que deu no campo, né? Surgiu uma malha viária muito maior. Gente, participação do gato, ó. Mas vamos que vamos, já tô acabando, prometo. Houve o avanço, né, da malha viária. Antes eu tinha, lembra que eu falei, a estrada bem voltada ali pro interesse dela, então eu já tenho uma malha interligando cidades, novos meios de transporte. Chegou o carro, o Brasil não tinha carro. O transporte era feito no começo no lombo do cavalo, do burro, tinha charrete, né, carro de boi, mas não tinha carro, automóvel como nós conhecemos, movido a combustão, né? Então chegam no Brasil novos meios de transporte e a mercadoria começa a circular. As áreas industriais, essas que eu citei, elas começam a se comunicar, né? Começa a haver uma interligação das áreas industriais produtoras entre si e entre outros centros de consumo. E pela primeira vez, depois de 1930, o Brasil se torna uma economia e não várias coisas isoladas. O Brasil se torna uma economia nacional unificada. Há o ingresso de produtos industrializados no campo. Há uma aproximação entre o campo e a cidade. Tratores, fertilizantes, herbicidas começam a ser utilizados no campo. Aumenta a mecanização. Com isso, a substituição da mão de obra por máquinas e um grande êxodo rural. Isso vai mudar as cidades do Brasil, nós vamos ver, né? Há uma substituição, então, da mão de obra por máquinas. Claro que não é em todo lugar, como eu falei, no começo o Brasil é muito diverso, mas, no geral, né? Há um aumento da produção e chega a agroindústria, né, no Brasil. E aí, voltando, né? Mesmo assim, a gente ainda tem
práticas de mão de obras tradicionais ocorrendo. Nós temos coisas muito rudimentares aqui no Brasil, como o trabalho temporário, de baixa remuneração, jornadas exaustivas, né? Principalmente nas lavouras de cana, algodão, laranja e café. A galera vai para lá na época da colheita, trabalha 12, 14 horas por dia, e daí acaba. E aí ele vai para outro lugar fazer outro serviço. É o famoso boia fria, né? Boia fria, porque ele come comida gelada. Então, os boias frias têm jornadas exaustivas, eles começam muito cedo, muitas vezes eles se transportam muito mal, eles andam em pau de arara. O trabalho deles é temporário, é entre safras, ele está em outros lugares e às vezes ele faz o movimento de ir e voltar todo dia. Chama-se movimento migratório pendular, que é um exemplo de movimento migratório pendular urbano. Todo dia o cara sai de Agudos e vem trabalhar em Bauru. E volta para Agudos. Todo dia o cara sai de Agudos e vem trabalhar em Bauru e volta para Agudos. Esse é um pêndulo. Isso é um movimento migratório pendular. E muitos boia-frias fazem isso, né? Porque tem que se virar. E aí, para encerrar, eu vou falar da bonitinha. Vou falar da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Certo? Ela surgiu na década de 70, para ser mais precisa, em 1973. Ela faz pesquisas no setor agropecuário que impulsionam o desenvolvimento da agricultura moderna no país. A Embrapa, através das suas pesquisas, tentou achar um modelo próprio de desenvolvimento, um modelo tropical, e esse modelo é reconhecido no mundo todo. Ela foi lá e falou: que solo realmente que tem aqui no Brasil? Será que aquele fertilizante que vem da Europa, ou que eles usam na Europa, dá aqui? Então, ela foi fazendo pesquisa e ela foi aprimorando. Ela foi tentando criar também mais eficiência e sustentabilidade. Ela tentou recuperar áreas degradadas de cerrado. E aí, tudo isso aumentou, né? A produção de carnes no Brasil, a produção agrícola no Brasil. Ela faz pesquisas em silvicultura, que não é criação de sílvios. Silvicultura é árvore. Tipo aqui perto, né? As plantações aqui da Duratex, de eucalipto, é silvicultura, criação de árvores. Faz pesquisas na agropecuária e hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais no setor, inclusive responsável pela balança comercial positiva do Brasil. Certo? Certinho! Nós paramos então na página 52. Na próxima aula eu vou terminar o capítulo. E olha quanta tarefa. Lá da apostila, página 45, 49 e 50, mas eu já meio que falei as respostas aqui no vídeo. E o caderno de exercícios, eu conversei com o Bruno, ele me explicou que estava sem fazer. Então, eu pedi de tarefa para a semana que vem, não vai bater, porque nós estamos no capítulo 18, né? Mas eu pedi para a semana que vem, façam o capítulo 16 e 17 do caderno de exercícios. É bastante coisa. Daí eu vou postar a correção tal para vocês. E aí na outra semana eu passo de tarefa só o capítulo 18, tá? Beleza? Nós vamos ter que fazer esse esforcinho, tá? Mas vai valer a pena, certo? É isso aí, pessoal. Uma boa semana para vocês. Não se esqueçam de beber água, que no inverno a gente esquece, né? Se mantenham aí, mente sã, corpo sã, que logo, logo tudo se resolverá nesses tempos estranhos de coronavírus, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.